Açu é plural, Açu é digital. Açu é plural, Açu é digital. Olá, como vai? Tudo bem? Estamos dando início a mais uma edição do programa O Direito em Família. Você sabe que aqui a gente responde as perguntas que vocês mandaram pelo telefone 2299-235-5431. Não é isso, doutor Jorge? Deve ser, né? Nada como uma boa cola, né? É, claro, né? Deve ser esse mesmo número. É isso Pode aí, ir. vamos repetir. DDD 22 99235-5431. Isso. Tá escrito aí certinho. Então, agora a gente vai dar sequência e vamos fazer a primeira pergunta, tá certo? Vamos lá. Doutor Jorge, não há hipótese da minha filha passar férias com o pai. Não tenho confiança nele. Ficou decidido que a primeira metade das férias dela vai ser com ele. Acredito já ser muito ela ter que dormir na casa dele. Férias de jeito nenhum. O que devo fazer? Se a senhora está dizendo, né, que está querendo enfrentar uma briga na justiça, Ela tem esse direito. tem o direito. Primeiro eu pergunto por que pode dormir, Mas não pode passar não férias. pode passar férias. E a outra pergunta que a gente sempre faz é o seguinte: é um direito da menina, né? Sim. Conviver com a senhora e conviver com o pai. Se a senhora diz que está decidida, que foi decidido, que existe um documento que foi sacramentado na justiça, o que acontece é o seguinte: aquilo é para ser cumprido. Quando a gente tem uma decisão da justiça, é como se fosse uma cobrança judicial, se a gente não fizer. Se a senhora comprar uma roupa e não pagar, a senhora vai ser executada. Se a senhora comprar um carro e não pagar, a senhora vai ser executada. Se a senhora faz um acordo e aquilo se transforma numa sentença, se a senhora não cumprir, ou, no caso aí, o pai da sua filha não cumprir, podem um executar o outro. Se está no documento, foi feito ou através de acordo ou através de sentença, dizendo que a primeira metade das férias é com um e a segunda metade é com o outro, a senhora não, quer dizer, tentar impedir que a sua filha vá, o que pode acontecer nisso tudo? Pode acontecer que ele, o pai da menina, entre na justiça executando aquela sentença, dizendo o seguinte: ela não está cumprindo. E colocando como sanção pelo não descumprimento, ele vai requerer isso, a perda da guarda. Não só a perda da guarda, a guarda deve ser a guarda compartilhada, mesmo que não seja, não é a guarda de responsabilidade. Pode perder, inclusive, a guarda física. A guarda física a gente chama o seguinte: é o local de moradia da criança, no caso da sua filha, porque ela é um sujeito de direitos, ela tem o seu domicílio. O domicílio da sua filha é dela e não da senhora e nem do pai dela, é dela. Se a senhora não cumpre numa execução, ele pode colocar como requerimento, não quer dizer que o juiz vá dar de imediato. O não cumprimento de tais e tais questões relativas à convivência e à guarda da criança pode gerar uma inversão da guarda, inclusive inversão da guarda física, ou seja, a sua filha pode passar, pelo que parece aí, mora com ela, Sim. né? Pode passar a morar com o pai. Isso eu estou vendo, conversando com a senhora, no aspecto legal. O aspecto legal que é aquilo que foi decidido, eu não sei como foi feito, se foi um acordo, se foi por sentença, se teve conflito, se teve litígio, eu não sei. Agora eu vou falar por que a justiça estabelece dessa maneira. Porque existe a questão de decisões judiciais a respeito de convivência. Primeiro que quando existe essa decisão está diretamente ligada ao melhor interesse da criança.
não do pai e da mãe. Se o pai e a mãe forem pessoas capazes, ou seja, não tiver nada contra eles, eles vão ter a guarda compartilhada e vão ter o direito à convivência, vamos chamar de livres, livre mais estipulada, vai ser de tanto dia. Um dia vai ficar com um dia vai ficar com o outro. Porque isso a justiça entende que é um direito da criança. Então, qualquer tipo de reclamação, seja da senhora, seja do pai da menina, a justiça vai olhar do ponto de vista da necessidade da criança. Se a justiça entender, numa reclamação, vamos chamar, que a criança está sendo prejudicada por uma das partes, a justiça vai trocar as funções ou as convivências, a maneira como está se dando. Se persistir no erro, pode dar uma sanção no sentido de inverter a guarda, de diminuir a convivência de um. Exemplo claro, a senhora não deixar ele passar as férias com ela, passar as férias com o pai. Se o pai entra numa execução, consegue uma liminar no juízo, imagina isso, que vai fazer uma busca e apreensão para ela realizar as férias, olha que coisa desagradável. E, em contrapartida, segue um processo, que ele vai entrar para executar, para discutir a possibilidade da inversão da guarda. Olha que coisa terrível. Quando me parece, dentro da pergunta, eu não estou julgando, não sei como é que foi, não sei como é que é o pai, não sei como é que é a mãe, me parece que os problemas são muito mais pessoais da senhora do que em relação à filha e o pai. Se a filha e o pai se dão bem, se ela não corre perigo, se sempre se deram bem, se ele está desempenhando o poder familiar como deve ser desempenhado, né, com responsabilidade, observando todos os problemas que podem acontecer, não há algo por que vetar qualquer tipo de convivência. Então, eu acho que a senhora deve repensar essa situação, né, e deixar que transcorra normalmente a questão da convivência do pai com a filha e da senhora com a filha também. Muito bem. Doutor Jorge, o que o pai do meu filho paga, um salário mínimo, já não está dando. Conversei com ele, ele diz não ter condição de aumentar. Quero entrar na justiça. Será que devo? Não, que deve eu não sei. A senhora pode entrar na justiça, né? Porque sempre funciona assim. Foi estipulado uma pensão. A pensão, os alimentos que a gente chama, eles são uma porta sempre aberta. Você não determina hoje que um pai ou uma mãe vai pagar um salário mínimo por mês ao filho e acha que aquilo vai ser para a eternidade até o dia que ele não tiver mais a necessidade de pagar. Não. Nesse tempo, vamos supor que a criança tem 5 anos, aí vai até os 18, depois até os 24. Nesse tempo pode haver algumas mudanças. Por quê? Porque a necessidade da criança aumenta. A criança cresce, come mais, gasta mais, tem mais lazer, tem mais estudo, tem mais atividades extracurriculares, tipo futebol, balé, dança, ginástica, tudo aumenta. Então, existe sempre a possibilidade de se fazer uma revisão desses alimentos que foram determinados naquele momento. Se existe essa possibilidade, talvez a senhora conversou com ele, mostrando essa necessidade, ele está dizendo que não tem condições de suprir essas necessidades. O que a senhora tem que ver disso? Primeiro, houve esse aumento de necessidade? Bacana, houve. Segundo lugar, o pai tem hoje condições de bancar isso? Ele teve aumentos salariais, ele teve um desempenho de renda maior, porque para que a senhora mostre que a necessidade aumentou, tem que mostrar também que a outra parte tem condição de contribuir para esse aumento. Que muitas das vezes, o que acontece?
Meu filho, dá um exemplo, ele estudava no Externato Santo Inês. Eu quero botar ele no Anchieta. Estou dando um exemplo bom porque eu não sei nem qual é o mais caro. Né? Eu já estou longe disso há muito tempo. Mas eu estou dando esse exemplo, aí falo assim, não, são colégios relativamente do mesmo nível, um pouco melhor, o outro um pouco numa coisa, outro um pouco melhor em outra, mas mesmo nível. Aí vai ter uma discussão, faz o seguinte, não, mas eu não consigo pagar a prestação, vamos supor, do Anchieta. Não, mas eu quero botar. Vai-se ter uma discussão se a criança teria que mudar mesmo para o Anchieta, se o pai ou quem está sendo cobrado tem condições de bancar essa questão. Muitas das vezes, quando a situação de um pai que está pagando pensão piora, ele mesmo deve entrar na justiça pedindo uma revisão para que se pague menos, mas na verdade ele deixa de pagar e vai para a prisão, né? É umas coisas que eu não entendo. Eu não estou podendo pagar, em vez de negociar, eu não pago. Deixa chegar ao extremo, Né? né? Deixa chegar ao extremo, o que não é correto. Então, a senhora está perguntando, a senhora tem que analisar essa questão. Sua filha ou filho, eu não me lembro, está crescendo, está gastando mais, tem que saber se a possibilidade de vocês, não só dele, da senhora também, está de acordo com a necessidade da criança. Se não estiver de acordo com a necessidade da criança, os dois, evidentemente, hábitos têm que ser mudados, né? Mas se estiver de acordo, é justo que a criança tenha essa possibilidade. Então, estudar se o pai, a senhora, ele disse não, para a senhora entrar na justiça, então, já que não houve um acordo entre vocês, para a senhora entrar na justiça, a senhora tenha certeza que a senhora não vai entrar para, vamos chamar assim, vamos jogar no popular, a senhora vai entrar para perder, porque a senhora vai ter que ou ir para a defensoria, ou pagar advogados, e sem a certeza do que vai conseguir. Então, para isso, a senhora tem que saber se existe também uma melhora financeira na vida dele, para que ele possa contemplar as necessidades que hoje a filha está apresentando. Doutor Jorge, tem que pensar bem antes de tomar uma decisão dessa, né, de recorrer à justiça, né? Melhor ter a cabeça fria e analisar. Porque essas coisas não são rápidas, né? Essas coisas desgastam. Para você conseguir uma pensão alimentícia, você entra com uma ação, você consegue, em termo liminar, não é aquilo que você pede, mas imediatamente. Que são os alimentos que eles chamam de alimentos provisórios, até que você tenha um alimento definitivo. Que a criança não pode morrer de fome, né? Quando você vai aumentar, já é mais demorado na justiça. Por quê? A criança não está desprotegida. O que está se discutindo é um possível aumento. Então, a justiça já entende que existem coisas mais prementes a fazer do que cuidar daquele processo. Um exemplo. Então, vai demorar um pouco mais, às vezes é um desgaste que pode se conseguir de outra maneira, que é conversando, voltar a ele, conversar de novo, botar no papel direitinho e mostrar, olha só, aumentou aqui, você colabora mais um pouco, eu também colaboro mais um pouco, porque a obrigação é dos dois. Nós não podemos cobrar lá achando que a obrigação é só de que está pensionando. Não é. Os dois têm a mesma obrigação. Então, sempre é legal, é melhor conversar do que ir para a justiça, demorar, pode conseguir, mas também pode não conseguir. Exatamente. Doutor Jorge, vamos para a próxima questão. Vou me divorciar, temos 2 filhos, um de 9 e outro de 11 anos, e temos alguns bens. O que devo pedir nesse processo de separação de divórcio? Os 2 filhos, em relação aos bens, não tem nada a ver. Porque os bens são, não sei se é a senhora ou o senhor, né? Não diz, né? Os bens é do casal. Os filhos não têm participação nessa divisão. Os bens só são dos filhos depois da nossa morte.
Se a gente morrer e deixar um pacotinho de bala Juquinha chupado já, é o que eles vão ter. Se a gente deixar uma riqueza muito grande, eles vão ter direito a essa riqueza muito grande. Vocês, então, nessa separação, nesse divórcio, vão fazer as seguintes ações. Como vocês têm 2 filhos, vocês vão estar divórcio com partilha dos bens, que representa aí, se foi construído e tem um regime da comunhão parcial de bens, 50% para cada um. Guarda, que geralmente é a guarda compartilhada, convivência, isso tudo que nós discutimos aqui, e alimentos, a famosa pensão. Então, tudo isso vai se discutir no divórcio de vocês. Por quê? Certamente no divórcio, cada um vai morar numa casa, não se sabe como é que vai ficar a questão da convivência, porque até pela questão da convivência você tem que examinar como é que vai ser a questão da pensão. Se os filhos moram igualmente na casa de um de outro, você pode discutir de um modo, quando estiver na casa de um, os alimentos, a internet, tudo é por conta daquele que está lá. Se estiver na casa do outro, a mesma coisa. E se divide o restante, colégio, lazer, esse negócio todo. Então tem várias maneiras de bolar isso. Mas a senhora, ao se divorciar, tendo filhos menores, vai ter que tratar dessas questões. Então, por essa ordem, divórcio que independe de todas as outras. Isso eu acho, o juiz vai dar porque hoje é um direito pessoal da pessoa. Eu acho que quando a pessoa entra com ação de divórcio, a primeira decisão do juiz, isso é meu ponto de vista, ao pegar o processo, fala assim, pode estar divorciado, e o resto ele vai analisar. Porque não adianta o outro falar o seguinte, eu não quero divórcio. Não existe isso. Aquilo tudo é novela. Eu não assino, eu não quero, é tudo mentira. Porque se eu quiser me divorciar da Rosa, ela pode espernear que eu vou me divorciar, eu querendo, não tem jeito. Aí já eliminaria isso. Né? Você poderia até comprar um negócio na banca do jornal e falar, eu quero divorciar. Marcar, divórcio, acabou, entregar, está divorciado. Agora, as obrigações do casamento e da paternidade são coisas diferentes. Aí você vai discutir os bens construídos, que vai ser dividido, aí é a partilha, vai ver a guarda, como vai ficar a situação dos filhos, a convivência e os alimentos in natura e escola, lazer, tudo dos filhos. Essas questões têm que ser discutidas. Não tem como. Se a senhora fizer só o divórcio e não fizer a partilha, a senhora, ao se casar de novo, a senhora vai ter que casar com separação obrigatória de bens, porque deixou bens a decidir. Por isso que deve-se fazer tudo no mesmo, não é nem no mesmo processo, porque alimentos tem um rito, a partilha tem outro rito, mas tem que fazer toda essa questão para se desvencilhar um do outro. É um processo. É um processo. Mas que se tiver tudo ok, de comum acordo, combinado, pode fazer inclusive no cartório direto, né, doutor? Pode, inclusive, até algum tempo atrás, tempinho atrás, quando tem filhos menores, não faria, não podia fazer em cartório. Só pode fazer no judiciário. Hoje já pode. Se não houver conflito até com filhos menores, já há a possibilidade de fazer tudo em cartório. Se senta com um advogado, vai discutir tudo, tem que ter advogado, se vai ter 2, se vai ter 1, isso é uma questão que vocês vão decidir. Né? Vai discutir como é que vai ficar a questão de divórcio, beleza, partilha, você fica com isso, fica com aquilo, um perde um pouco dali, outro, porque partilha significa perder, né? Então não acha que, poxa, eu tenho que ser... Não, vai perder, você tinha 10, vai ficar com 5. Já perdeu. Então... bota tudo no papel, botou bonitinho, vai no cartório, viu, não tem litígio, não teve problema da questão das crianças, está feito, rápido. 2 meses fazer isso, às vezes é apenas porque o cartório não tem agenda, né? Mas é fácil. Agora, se houver uma vírgula de discordância, é só no judiciário, e no judiciário
uma coisa simples de se resolver, leva um tempão e o resultado é igual ou pior. Melhor, eu não conheço, né? Mas pode um dia existir. Verdade. Doutor Jorge, a gente vai para o intervalo agora e voltamos daqui a pouquinho com o segundo bloco do programa, O Direito em Família. A notícia é importante para você. Na Casa Frigobo, compre o pão e ganhe o recheio. Na compra de 10 pãezinhos, você ganha refrigerante, leite, óleo, mussarela, presunto ou mortadela e muito mais. Na Casa Friburgo é de graça. Casa Friburgo, mania de vender barato e fazer o bem. Estamos juntos é muito mais que só uma frase para Stan. Representa a nossa dedicação em criar produtos pensando no que mais importa. Você e sua família. São fechaduras, puxadores, cadeados e outros itens que estão no balcão de sua loja, no seu dia a dia e até nas suas horas de lazer. Por isso, tenha uma só certeza. Em todos os seus momentos, tem que ser Stan. Voltamos com o segundo bloco do programa Direito em Família, respondendo aquelas perguntas que vocês mandaram pelo telefone. Pelo WhatsApp, né, gente, que é sempre mais fácil. DDD 22 99235 5431. Tá aí na sua tela, anota, manda mensagem que a gente responde aqui no programa, mas vocês também recebem a resposta lá no próprio WhatsApp. Doutor Jorge, meu marido se nega a ir ao cartório para fazer nosso divórcio. A gente acabou de falar, né, de cartório, de fazer divórcio em cartório. Diz que não assinará nada e que não adianta tentar. Estou me sentindo amarrada e não quero mais, e ele está me obrigando a viver uma vida que não quero. O que devo fazer? Aí vai depender da condição, né? Que o senhor já falou na resposta anterior. Se tem filhos, se não tem, se tem bens, como é que é, etc. Mas o divórcio está garantido. Não, o divórcio está garantido, mas, veja bem, ele não quer ir ao cartório. Quando a gente faz o cartório, problema ali, dele, né? Primeiro, segundo, terceiro, quarto ofício. Qualquer um deles faz o divórcio. Faz a partilha, tudo, se não tiver briga. Ele não quer, se não quer, porque ele não quer fazer. Sim. Então, só tem uma maneira, só o judiciário. Se ele não quer ir, o judiciário vai até ele. A senhora vai entrar com uma ação, essa ação de divórcio, ação de partilha. Se tiver, como a Rosa falou, filhos, vai discutir guarda, vai discutir a pensão alimentícia, vai discutir a convivência, tudo isso. Então, vai ser dada entrada a juizado uma ação. Aqui em Friburgo vai cair na primeira ou segunda vara de família, que ele vai ser citado a responder aquele divórcio. Então, ele vai ter lá, quando ele chegar, convocando ele uma audiência de conciliação para as outras partes, não para a questão do divórcio. Né? Mas o juiz vai determinar o divórcio na audiência de conciliação, porque um não quer, outro quer, mas não importa. Quando o juiz fala o seguinte, pô, não bota essa palavra, está divorciado, X, acabou, não tem jeito. Aí vai se estabelecer um processo, e esse processo é um processo litigioso, onde tudo vai ser discutido. A única preocupação é o seguinte, o casal parece estar na mesma casa. Não sei como é que vive, se cada um está num quarto, eu não sei. Mas imagina, eu fico imaginando, e existe isso, fico imaginando no caso da senhora, mas existe isso. Só está em casa, está almoçando, ele nem está mais almoçando, que a senhora recebe um oficial de justiça com uma citação de um divórcio combinado com partilha, com alimentos, coisa. Geralmente pega fogo o negócio. Né? Então, e ter um processo também, os dois na mesma casa. Se existe isso, existe. Mas é uma coisa bastante difícil, né? Porque a cada petição, a cada resmungo de cada parte,
aquilo se torna, a possibilidade de outro ver no papel, no processo, pode gerar um desgaste maior, né, do processo. Então, normalmente, se a senhora não citou filhos, nós que estamos falando, será que tem ou não? Mas, se a senhora for só a senhora e ele, é mais fácil ainda. Né? Tem que ver quem vai sair de casa, se é aluguel, se a senhora vai para o lugar. E a senhora está me falando em divorciar, não querer mais. A senhora, ele está lhe amarrando. Então, é a busca da sua felicidade. A situação que a senhora vai dar à sua vida, se a senhora vai sair de casa, se é ele quem vai sair, como vai fazer isso, é uma coisa que não tem como a justiça, os advogados interferirem nisso. Mas, se ele não quer fazer em cartório, é porque não quer um divórcio consensual. Até porque ele não está concordando em se divorciar. Então, a senhora vai ter que ter a firmeza de fazer uma ação judicial de divórcio, acompanhado com todas as outras questões, que é a partilha, etc, etc. É a única maneira, não tem outra maneira de se fazer. Doutor Jorge, nossa próxima questão diz o seguinte: o pai dos meus filhos está devendo cerca de R$20 mil de pensão. Fiz a execução e saiu o mandado de prisão. Ele propôs pagar 10 mil e mais 10 parcelas de R$1.000. O que devo fazer? Se a senhora me perguntar, eu respondo fácil. Aceitar. Porque, veja bem, eu estou entendendo aí, a senhora entrou com uma execução, aquela execução, pelo que me parece aí, que pede a prisão. Uhum. É porque ela disse que saiu o mandado. Né? O juiz mandou para ele, para que ele faça em 3 dias o pagamento ou explique por que não pode fazê-lo. Mas, geralmente, quando chega esse documento, como são 3 dias é o prazo, mas esses 3 dias é muito mais do que isso, porque 3 dias ele responde dentro do prazo, em 3 dias. Mas o juiz vê de novo, às vezes pode demorar 30, né? Então, tem que ver isso direitinho. Mas chegou a ele, ele deve ter falado, não quero ser preso, não. Eu pago, estou devendo. Então, eu dou 10, é 20 mil, eu dou 10 e divido mais 10 de mil. Aí tem que ver o que está na cabeça das pessoas. No meu ponto de vista, se ele fizer isso, ele está devendo e vai pagar dessa maneira, aquilo vira um título executável. Só vai sair dessa situação passando pelo Ministério, com aceite de vocês, da senhora, passando pelo Ministério Público e o juiz botando. Aquilo tudo vai ter dizendo, vai ser pagamento em cheque, dá 10 cheques, ou então depósito em conta ou promissório, não sei como é que vai ser esse acordo, mas é daquela maneira que ele está propondo. Mas me parece que já vai receber 10 mil de entrada. Ao passo que não aceitar, ele dizer o seguinte: eu não posso pagar os 20 mil de uma vez. Ele está devendo, ele está errado, mas aí não é para julgar o porquê ele está errado, é para resolver a situação. Se a gente ficar se lamentando, ele podia ter pago, não pago, então ele vai para a prisão. Aí é outra questão. A pessoa quer prender o outro, não quer receber. Não quer defender o direito dos filhos. O direito do filho é receber, não é botar o pai na prisão. Infelizmente, às vezes, o pai vai para a prisão, ou a mãe, porque não está pagando. Sim. Né? O ótimo é que, quando se entra com uma ação, vem uma proposta dessa. Eu acho que deve ser aceito, essa é a minha opinião, tomado todas as precauções de como vai ser pago, etc, etc. Até colocaria ali uma condição que, na verdade, não pode... Essa condição ela é meio ilusória, posso chamar assim de ilusória, o seguinte, eu botaria o seguinte: e que aceitamos essa proposta, mas que, da mesma forma, todas as prestações alimentícias da qual ele é obrigado sejam pagos de hoje em dia rigorosamente em dia. Ao atrasar, desfaz esse acordo e terá que ser pago de uma vez toda. O juiz pode não aceitar isso, né, porque ele está misturando um pouco de situação. Mas, se aceitar, significa que,
pelo menos, durante 10 meses... Ele vai estar com a espada na cabeça. Ele vai estar pagando certinho, né? Vai estar pagando os 1.000 de dívida, mais a prestação alimentícia certinho no dia. Então, tem várias maneiras de se bolar um documento desse. Mas o principal que a senhora perguntou é o seguinte: aceita, vai solucionar e seus filhos, o seu filho, não sei, não vai ver o pai preso. Para quê? Né? Isso é última coisa. A gente entra, a gente faz, porque é uma maneira de você tentar o último limite, mas é muito ruim para os filhos ver o seu pai preso por causa de alimentos. E outra coisa que quem está preso tem mais dificuldade de fazer dinheiro para cumprir suas obrigações. Né? E ter saído do mandado de prisão deve ter assustado bastante, né, doutor Jorge? Assusta. Então, se a pessoa não pagou porque, enfim, não quis, teve algum problema, ou teve problema ou eu falei, não, isso aqui depois eu dou meu jeito e tal, vai entrar no trilho, né, na maioria das vezes? Ou não? Ajuda. Sua Tem muita... experiência diz o quê? É meio a meio, tem muita reincidência, né? A pessoa paga para se livrar e faz outra. Entendi. Tem execuções que o executado ou a executada, a maior parte é o executado, vive na justiça. Você dizer, paga aquele, acerta aquele. Tem execuções que a pessoa, então, negocia, então fica com o meu carro, vende o meu carro, dali a 6 meses já está entendendo, porque quitou aquela dívida, né? Aí fica pensando o seguinte: poxa, agora está com 60 mil na mão, então dá para comer e se vestir e fazer bastante tempo. Não paga, porque aquilo não inibe e não exonera a obrigação que tinha. Justamente é pela falta de pagamento que está sendo feito, né? Mas é meio a meio. Tem uns que, posso te dizer, que realmente é por um problema. Uhum. Aí analisa, né, que como tem problema, estou sem trabalhar, estou sem isso, aquilo, o primeiro a ser penalizado é o outro, e geralmente o outro é um filho, uma filha. Na cabeça de quem deixa de pagar não é isso, é assim, não, é o meu ex, minha ex. Isso. Mas na cabeça, de fato é a criança. Às vezes poderia pensar o contrário: estou sem trabalhar, mas estou gordinho, estou comendo, então vou dar primeiro de comer a quem não tem, como eu, a maneira de se virar. Se fosse assim, seria muito perfeito, né? Mas não é assim que funciona. Hoje em dia, a situação é muito melhor. Uhum. Hoje o pai é mais pai, hoje o pai briga para ter o mesmo percentual de convivência com o filho, é muito mais presente na vida do filho, muito mais. A gente vai passando e vai vendo que isso vai ajudando. Mesmo assim, a diferença ainda é muito grande. A quantidade de crianças que não tem nem o registro do pai até hoje é enorme. Melhorou muito, mas é muito grande ainda. E só para dar como exemplo. Então, por isso que a gente fala o seguinte: vou executar o pai dos meus filhos, geralmente é o homem. Mas já tem mulheres executadas também. Tá certo, doutor Jorge. Agora vamos para uma pergunta que, assim, é doída, né? Enfim. Descobri que meu filho pode ter outro pai. Meu filho está com 7 anos e recebemos uma citação onde o autor pede para ser reconhecido como pai e pede o exame de DNA. Minha esposa não nega a possibilidade, doutor. É possível ele requerer a paternidade? E como eu fico? É doído para esse pai, né? De repente descobrir que ele não é o pai biológico e pode correr algum risco, mas não é bem assim, né? Não é. Primeiro, hoje em dia, antigamente isso era resolvido rapidamente, né? No tempo do macho alfa, né? Porque primeiro que era até difícil um pai que vê que tem a possibilidade, eu tenho um filho, não sabia que negócio é esse. E antigamente a reação era o seguinte: caramba, tem um filho, se escondia, era diferente. Nós estamos falando hoje mal dos homens aqui, né? Mas se o suposto pai biológico do seu filho está ajuizando uma ação, ele vai fazer
nessa ação vai pedir, certamente, exame de DNA. Se for comprovado, ele vai ser o pai biológico da criança, porque é o pai biológico. Está comprovado, é o pai biológico. A situação do senhor é que, me parece, pela pergunta, que o senhor não sabia. É. E a sua esposa disse, pode ser, existe a possibilidade. Né? Então, o que o senhor deve fazer, no meu ponto de vista? Primeira coisa é saber se for feito exame de DNA e for biológico, ele pode querer assumir também a paternidade. Então, hoje, não, já há algum tempo, a Justiça, no meu ponto de vista, os doutrinadores na área de família enxergaram uma brecha muito grande, que é o seguinte, a possibilidade dessa criança ter os dois. É o pai, que é o senhor, pai registral, que vai passar a ser um pai socioafetivo, etc. E o pai biológico, que não necessariamente vai ter a mudança, vai continuar na sua casa, vai ficar tudo direitinho, só que o outro vai ter direito. Imagina que a gente não fala tanto em convivência, etc, etc. E mais, vai passar a ter obrigações em contribuir para a formação do filho, que é dele também. Então, são dois pais. Caso seja comprovado isso, ele vai ter dois pais. O que eu digo para o senhor é o seguinte, é um choque. Não é uma questão de ser dois pais. É um choque o senhor saber o seu filho, quando tem 5 anos, 6... 7 anos. Se o senhor não sabia de nada, não tinha nenhuma notícia disso, realmente é um choque. Mas é um choque que vai ser superado. Porque, veja bem, não está se tratando do senhor e nem do outro pai, está se tratando da criança. Imagina as soluções que tinham antigamente. O pai que sabia que supostamente a mulher teve outra relação, largava a mulher, saía de casa e abandonava o filho. Verdade. Me parece que não é isso que o senhor deseja, Não. pelo que eu estou vendo ali. Senão eu não estava nem preocupado. Não, é o correto. Então o senhor vai ter que suportar em benefício do amor que o senhor tem em seu filho, que vai ser a vida inteira vai ser seu filho. A vida inteira, não tem jeito. Ver a possibilidade dele ter outro pai, e às vezes tem até filmes, romances que vê o seguinte, futuramente o relacionamento até dos dois pais são um relacionamento muito saudável. Eu acho que o senhor não deve, nesse momento, não deve ficar pensando em preconceito, em maneira de ser, em ditames religiosos, etc. Não, tem que pensar no seu filho. O amor que o senhor tem por ele deve continuar a aprofundar e falar, se for, que o outro tenha o mesmo amor que eu tenho. Então, sendo comprovado, o senhor pode contestar, fazer o que for nessa ação, que o senhor foi chamado a ação, com certeza o senhor pode contestar, mas ele vai conseguir, já que ele está tentando provar, ele vai conseguir fazer o exame de DNA e é taxativo. Se for, vai ser. Se não for, não vai ser. Não tem jeito. E como é que fica o registro? O registro vai ser, ele vai ser aberto para ele o registro, como pai também. Pai biológico, aí a definição ali, um vira pai registral, socioafetivo, e outro pai biológico. Ele cria a criança. Então, a combinação pode ser num acordo as questões da convivência, das obrigações alimentícias, tudo isso pode ser combinado. Porque se não for combinado, vai ser determinado. O juiz vai determinar. Claro que o juiz vai levar muito em conta os direitos da criança, aí vai olhar para o direito dos pais também. Se for numa briga, vamos supor, esse pai que está chegando vai ter direito de convivência, vai ter direito de tudo isso, mas vai ser preservado
o direito de o pai que criou desde a maternidade. Então, não tenha dúvida. Esse pai que for provado na briga vai o seguinte: a partir desse momento eu vou levar ele, vai morar comigo, vai fazer isso. Não existe essa possibilidade, a não ser que o senhor não queira. Mesmo não querendo, a justiça não vai tirar o senhor do pai da criança. Antigamente, o senhor não quer não, então não é. Não, hoje não. O propósito é ver o melhor interesse da criança. Como é que você vai tirar de uma criança que tem um pai há 7 anos, mesmo esse pai querendo, vai tirar? Não faz, não tira. A respeito da mãe, não perguntou, né? Não. Não perguntou. Então... Se for rápido, porque o bloco está terminando, você não, pode a respeito falar. da mãe, essa tinha a teoria é o seguinte: quando é uma coisa que, se o senhor se sentir enganado, o senhor pode ajuizar uma ação por danos morais, etc. Mas, se o senhor mora com ela, coisa e tal, o caminho, no meu ponto de vista, é o entendimento. Só se não houver o entendimento, né? Porque é 7 anos, está aí, é a realidade e... Bola para frente. Bola para frente. Vou ficar preocupado. A gente pode ficar angustiado, mas eu tenho certeza que isso passa. Agora, se for para briga, não passa nunca. Porque a raiva vai aumentar. Não sei nem se o senhor está em raiva, mas a raiva vai aumentar. Cuida apenas do interesse do menino, porque aí vai ficar bem. Se ele tiver mais um pai, o senhor não vai estar dividindo. O senhor não vai ser meio pai, vai ser pai inteiro e o outro vai ser pai inteiro. Quem vai estar na boa também é ele, a criança. Então agora a gente vai para o intervalo e a gente volta daqui a pouquinho com o terceiro e último bloco do programa O Direito em Família. Até já. Essa notícia é importante para você. Na Casa Frigorífica, compre o pão e ganhe o recheio. Na compra de 10 pãezinhos, você ganha refrigerante, leite, óleo, mussarela, presunto ou mortadela e muito mais. Na Casa Frigorífica é de graça. Casa Friburgo. Mania de vender barato e fazer o bem. Esse recado é para você assinante Speed Fiber. Nosso sistema agora conta com canais em HD. Isso mesmo, canais com alta definição e sem pagar nada mais por isso. Para ter acesso aos canais, é só reprogramar a sua TV com a busca de canais AR ou digital. No menu da sua TV, clique em transmissão com o sistema de AR ou ambos para ter acesso aos canais digitais. Importante, em alguns aparelhos pode ser necessário trocar o cabo da entrada de TV a cabo para a entrada de antena. Somente se o modelo da sua TV não tiver acesso aos canais digitais, pode ser necessária a compra de um conversor. Mas se você não conseguiu atualizar o sistema, não se preocupe. Em caso de dúvidas, é só entrar em contato com o nosso WhatsApp 21 20 42 11 41. Speed Fiber. TV com qualidade HD e internet de alta velocidade. Descubra a excelência do nosso cardápio balanceado, repleto de opções para diversas dietas restritivas. Desfrute de saladas variadas, guarnições quentinhas, beliscos saborosos e qualidade garantida, atendendo a todos os públicos. Delicie-se com uma experiência gastronômica única e saudável. Poavre Gourmet, a escolha perfeita para o seu almoço no Espaço ARP. Voltamos com o terceiro e último bloco do programa Direito em Família, respondendo as perguntas que vocês passaram pelo telefone 2299-235-5431. O telefone que está na tela, anota aí e manda sua dúvida. Doutor Jorge, minha esposa não está deixando eu ver minhas filhas. De um mês para cá, mudou o comportamento, desde que me viu com minha atual namorada. Nunca precisamos de briga, tudo foi combinado e agora está dando isso. O que fazer? Que desnecessário, né, doutor Jorge? Mas acontece, né? E a beça, hein?
muita coisa. Deixa, analisar o seguinte, como nunca brigamos, nunca teve problema, sempre combinamos tudo, me parece que não tem nada judicialmente determinado. Vai ser um problema Pelo agora. que parece. Porque aquele negócio, justiça e principalmente a familiar é que nem jogo do bicho, vale o escrito. Porque como a senhora vai reclamar, ou o senhor vai reclamar de alguma coisa que não tem ali dito a maneira que deve ser? Não é o que o senhor acha, não é o que ela acha. Existem vários casos desse que se separa enquanto não tem um bedelho no meio, né, seja bedelha ou bedelho, as coisas ficam na paz. Quando existe ou uma namorada ou um namorado, as coisas começam a tomar um rumo diferente. Então, aquilo que foi combinado de boca, que estava dando tudo certo, passa a dar tudo errado. É o que me parece que está ocorrendo. E se for o contrário, se já estiver no papel e não está cumprindo, vai apenas executar, vai ter que estar... se chama cumprimento de sentença. Vai ter que fazer isso, entrar na justiça para que o juiz determine, sob penas de algumas sanções, que seja cumprido aquela questão que está sendo reclamada. Ponto. Quando não se tem esse papel, está na hora de fazer o papel. Está na hora de decidir a guarda, a guarda compartilhada, convivência, quantos dias com o senhor, quantos dias com ela. Convivência pressupõe também a obrigação. Hoje em dia, existe, pelo menos aqui em Friburgo, existe uma... já está virando tradição, né? Como resolver a questão da guarda compartilhada e as obrigações. Tem muito, quando o colégio aqui, tudo é aqui, os pais moram aqui, dentro da cidade, uma semana com cada um. E as pessoas, se forem altivas, se forem inteligentes, uma semana com a Rosa, uma semana comigo, mas eu posso ligar para os meus filhos quando está com a Rosa, posso, vou sair hoje com eles, vou levar ali para tomar um lanche, comer uma pizza, perfeito, e vice-versa. Uhum. Né? Existe essa possibilidade. É a melhor maneira de você criar filhos de pais separados. Vocês criarem seus filhos, porque para eles existe uma continuidade familiar, independente se a mãe está com outro ou se o pai está com outro. Independente disso. Mas eu não sei qual é o acordo que vocês podem fazer. Se não está no papel, se ela está criando problemas e o senhor acha que é por motivos da namorada, isso é um achismo do senhor. Pode ser que seja mesmo, mas não, o senhor não pode colocar isso em consideração. Deixa que ela coloque. Se ela quiser falar isso, é bobeira dela. Os filhos convivam com a namorada. Pois é, esses negócios, né? Mas então você tem que entrar, conversar com ela. Se ela não quiser bater esse papo, o senhor entra com uma ação de guarda, regularização de convivência, visita, né? É porque visita é para doente, né? Regularização de convivência, a questão da pensão alimentícia e ponto. Entrou, ela vai ser citada, tudo direitinho, vai responder aquilo, vai ser determinado ou acordado e homologado pelo juiz. Acabou. Só tem essa saída. Porque se o senhor já começa, estava tudo bacana, aí começa a impedir a convivência. Daqui a pouco, se for assim, se é isso que o senhor está pensando, o senhor não vai ver seus filhos. Não vai ter jeito. Então é preferível o senhor ter um instrumento, quer dizer, lá do jogo do bicho, que está escrito, valendo, mas o jogo do bicho não tem um juiz assinando, não, né? Aqui vai ter, para que o senhor possa se prevenir do seu direito e dar o direito aos seus filhos que está sendo roubado. É isso. Muito bem. O senhor falou tanto em jogo do bicho, a pergunta é a seguinte, começa falando do escrito. Tem união estável sem papel escrito?
Falei para o meu companheiro para fazermos, né? Só que os filhos dele estão criando problemas. Como posso resolver? Pega o Primeira coisa, por que companheiro e vai direto para o cartório. Ué, o que os filhos têm a ver com isso? Nada, né? Nada. Vocês me desculpem, filhos, eu também sou filho. Me desculpe, nada, não tem nada a ver com isso. Às vezes eu fico vendo umas coisas, porque meu filho, o que o filho tem a ver com isso? O filho, por acaso, pede licença para se relacionar com alguém? Não. Pede licença para sair e voltar no outro dia? Não. Então, se a senhora já está com o seu companheiro há algum tempo, é simples, escolhe um cartório. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, conselheiro, Chácara do Paraíso, tem vários cartórios de Friburgo. Todos eles fazem declaração pública de união estável. A senhora procura um advogado, uma advogada, ou a defensoria faz tudo bonitinho lá. Como é que vai ser a sua união estável? A senhora pode fazer a união estável e dizer o seguinte: estamos fazendo hoje, a data é hoje, mas estamos juntos há 10 anos. Então nós queremos que os nossos direitos sejam relativos a 10 anos. Vocês vão decidir isso e vão fazer uma união estável. Vocês não precisam de que seus filhos assinem. Não tem essa necessidade. Então fale para o seu marido hoje, nós não precisamos deles para isso. Mesmo se for um casal de mais idade, acima de 70, tem aquela questão da idade, caiu, não tem problema nenhum. Sei que tinha na separação, né? A partir de 70, mas vai ter a separação obrigatória, mesmo na união estável. É a mesma lei para o casamento e para a união estável. O cartório vai saber disso. O advogado ou a advogada vai saber disso. Tem mais de 70 anos, então vai cuidar dessa maneira. Isso vai cair, hein? Eu sempre fui a favor de não existir isso. Porque dentro da sua pergunta eu posso falar o seguinte: só tem uma maneira dos filhos terem uma interferência nisso. Interditar os pais. O pai ou a mãe aí, se é os filhos dele, vai ter que dizer que o pai, papai está maluco, está querendo fazer uma união estável. Até então era bacana, servia. Estou junto há 10 anos, era gente boa pra caramba. Agora que quer fazer oficial, a pessoa está perturbada. A pessoa tem um problema, vamos interditá-lo. Então, só tem essa maneira. Porque impedir, eles nem vão saber. Veja bem, vocês vão sair de mãozinha dada, vão no cartório, junto, vai um advogado, vai fazer a união estável. 5 minutos. Declaração. É sua certidão de companheirismo, vamos dizer isso. É a mesma coisa que a certidão de casamento. Não adianta seus filhos depois darem cabeçada em quina. Não vai adiantar nada. Então não tem essa preocupação. Agora, já que me parece seu marido está preocupado com isso, ou a senhora está dizendo que os filhos estão criando essa confusão, não discuta mais na frente deles. Não discuta, vai e faz. Vai ao cartório, faz isso tudo direitinho e acabou o assunto. Quer mais? Para não perturbar, não precisa nem dizer para eles. Acabou. Vai estar lá no guardadinho de vocês. Não tem a certidão de nascimento, tem os documentos. Nós não temos pastinha de documento, bota lá na pastinha de documento, acabou. Não é porque eles não têm nenhuma interferência. A única interferência que eles têm é a emocional, que balança, pai e mãe fica, poxa, meu filho está assim. Não tem que dar essa satisfação. Né? Porque eles vão fazer o quê? Impedindo. Eu não gosto dela, mas não estão juntos? O que eles vão fazer? Vão supor com falecimento seu marido, vão dizer que não tinha convivência? Vão entrar para prejudicar a pessoa, dizer que não tem direito à pensão, esse negócio todo? Se estão vivendo juntos, é um problema de vocês. Desde quando filhos têm que se meter na relação de pai e mãe? É a mesma coisa que eu digo o seguinte: você tem filhos casado, ou o filho ou a filha está casado. Aí vai passar um tempo na sua casa, vou morar aí 6 meses. Né? Morar lá 6 meses. Você vai se meter na relação deles, às vezes você engole aquele sapo de perna aberta assim, porque é o seguinte: poxa, eu não faria isso.
Eu costumo dizer o seguinte, você não faria, então, calado. Nós não temos o direito de se meter na vida de nossos filhos, eles não têm o direito de se meter na nossa vida. Então, a pessoa fala, doutor Jorge está meio leviano, em vez dele falar coisa, não estou não, vai e faz, não precisa avisar. Se é para ficar gostoso, né, sabor chocolate, acabou, vai, faz, não fala mais nada, encerra esse assunto, vai e faz a declaração. Eles não podem fazer nada, a não ser que eles entrem dizendo que o papai está doidão, então vamos interditá-lo. Só foi isso. E eu acho que não é o caso. Muito bem, doutor Jorge, eu achei que a gente tinha mais tempo, né? Eu dei um meio riso no meio da sua resposta, porque a técnica avisou que eram 5 minutos, que agora já devem ser 4. E acho que a gente vai finalizar o programa com essa pergunta aqui. Então vamos lá. Doutor Jorge, estou me separando e soube que meu ex-marido está sofrendo processo de interdição pelas filhas. O processo está em andamento. Tem algum problema? Não. Problema não tem, mas veja bem, só está se separando. Então ele tem filhos que não são filhos da senhora. Se existem bens a serem resolvidos, a senhora é interessada, não é? Na partilha, a senhora e ele. Se ele está sendo interditado, é porque tem um processo, ele não foi interditado pelo que está ali. Existe um processo. Então, evidentemente, a senhora tem que entrar como terceiro interessado naquele processo de interdição. Por quê? Porque o curador dele, ou depois alguém vai responder por ele na partilha. Não é porque ele está com um problema e vai ser interditado que perdeu-se o direito de partilha. Não. Pode ser resolvido de outra maneira, se ele vier a ser interditado. Então, para que a senhora tenha um bom acompanhamento do caso, ter notícia, porque corre em segredo de justiça, ter notícia de todas as questões relativas a esse processo de interdição, a senhora vai peticionar, né, pedir lá quem está, o profissional que está cuidando do seu caso, vai peticionar dizendo que está em processo de divórcio ou de dissolução de união estável, estão fazendo partilha, processo tal, colocar lá no processo de interdição, dizendo que é do interesse da senhora estar a par e todas as questões processuais serem submetidas à senhora também. Porque pode ser, não estou dizendo que seja, mas pode ser uma maneira de evitar a partilha nesse momento. A gente não sabe, né? Tudo tem que ser feito. Então a senhora tem todo o direito, a senhora é chamada como terceira interessada, esse nome, eu acho que a senhora é a primeira interessada. Então é peticionar e entrar no processo de interdição e acompanhar corretamente da maneira, até para ver quem vai ser, caso ele venha a ser interditado, quem vai ser o curador, se vai ser um filho, a senhora não mais, porque está em processo de separação, se não teria prioridade, é a mulher ou o homem, né? Não mais, mas existe os curadores profissionais, pagos, se tiver situação de pagar, é como se fosse administrar a vida da pessoa. Eu sempre digo que essa é a melhor maneira, porque não tem briga. Paga no fim do mês, o cara presta conta, a pessoa presta conta e está certo. Então a senhora tem que estar observando como vai ser feito isso. Isso tem solução. Fica tranquilo, a senhora não pode deixar de acompanhar. Muito bem, doutor Jorge. Então, com essa resposta, a gente encerra o programa. Mais um. E voltamos em breve com a nova edição do programa Direito em Família. Um abraço, até lá. Um abraço.